Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Este é o bloco Opinião Espírita, em que fazemos aqui, eu e vocês aí, eu aqui, o estudo dirigido do livro Opinião Espírita, que é uma obra mediúnica psicografada por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e Valdo Vieira, e a autoria espiritual é Emmanuel e André Luiz, quer dizer, são a parceria tanto na psicografia quanto na autoria espiritual. E o capítulo de hoje fica por conta de André Luiz, o capítulo 49, Testamento Natural. E como todos os capítulos se referem a um trecho da codificação, este se refere a um capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Lá o final do capítulo, o item 15, que fica no final do capítulo, que está no tópico Instruções dos Espíritos. E é uma pergunta, é uma pergunta aqui, que Allan Kardec fez e que foi respondida pelo Espírito São Luís, que é justamente, só para situar mais um pouco, para ficarmos bem situados, tem a ver com o desprendimento dos bens terrenos. Está dentro essa pergunta está dentro das Instruções dos Espíritos, desprendimento dos bens terrenos, E com esse título tem mais de uma mensagem, E aqui tem uma mensagem de Lacordaire, que é uma mensagem bem extensa sobre isso. E aí depois tem essa pergunta que é feita dentro desse tema, que quem responde é o São Luís. E a pergunta é assim: o princípio segundo o qual o homem não é senão o depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Porque os espíritos anteriormente, nesse capítulo, falam que tudo vem de Deus. Então, se aprouver a Deus retirar a fortuna do rico, ele a retira, Na verdade, nós não somos donos de nada aqui no mundo material. Somos apenas usufruturários, depositários, vamos dizer assim, que nada é nosso. Então, se nada é nosso, isso tira o direito de transmitir aos nossos descendentes, deixar a nossa fortuna de herança para os nossos filhos, por exemplo? Essa aqui é a pergunta. E aí a resposta: o homem pode perfeitamente transmitir, depois da sua morte, do que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de gozá-lo. Interessante, temos todo o direito, a lei até é bem clara, de deixar o que a gente tem, depois que a gente parte dessa para melhor, quando vem a morte do corpo, deixar para os nossos filhos ou para quem quer que seja em testamento, A gente tem. Mas isso também está subordinado à vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, segundo essa resposta, essa herança não chegar aos nossos filhos, por exemplo, ela de alguma forma não chega, De alguma forma não chega. Então está sempre subordinada à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de gozá-la. Que de repente, quantas heranças aí que os descendentes não têm acesso, Quantas heranças que tem descendentes aí batalhando na justiça para ter direito e não conseguem, São tantos exemplos aí, os exemplos de olhos vistos, mas tem tantos outros mais, Se a gente for passar limpo na história da humanidade, a gente vai observar, Aí continuando a resposta: é assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. Ou quantas vezes filhos que herdam a fortuna dos pais, mas não duram muito tempo na mão deles. Seja por negligência, seja por prodigalidade, gastar tudo com prazer, ou seja por pura incompetência de administrar, porque tudo tem que saber administrar, Ou esses motivos, ou tantos outros,
Aí ele olha, quantos, é assim que se vê desmoronando em fortunas que pareciam solidamente estabelecidas, né? Aí vê pobres que tiveram pais ricos. Continuando, a vontade do homem em manter sua fortuna na sua descendência é, pois, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando julgar conveniente. Então, temos direito, sim, gente, de transmitir nossa herança para os nossos filhos ou para quem a gente quiser, né? Quem a gente puder, mas estamos ainda subordinados, sim, à vontade de Deus nesse aspecto, né? E aí vale esse exemplo aqui que foi citado e esses outros aqui que eu citei também, né? E por aí vai. Então pronto, São Luís, Paris, 1860. Mas com relação a essa questão, vamos ver o que Emmanuel não, André Luiz, né? Hoje é André Luiz. Porque é assim, gente, eu falei lá no início, no primeiro vídeo, né? Quando é capítulo de número par, é Emmanuel. Quando é capítulo de número ímpar, é André Luiz. Foi assim que ele... Tem nada de cabalismo, nada de superstição aí não, gente. É simplesmente uma forma de organização, né? Então, vamos lá. Então, aqui, o 49 de André Luiz, é chamado Testamento Natural, né? Vamos ver qual a opinião espírita de André Luiz sobre essa resposta agora lida do Evangelho, né? Nesse texto, Testamento Natural. Por muito aspire o homem ao isolamento, pertencerá a ele a coletividade que lhe plasmou o berço, da qual recebe influência, sobre a qual exerce influência a seu modo. Né? Então, deixa eu iluminar mais aqui. Pronto. Ó. Então, assim, por muito que o homem aspire se isolar, ficar sozinho, né? Nós pertencemos à coletividade, somos seres sociáveis. Coletividade é essa que plasmou o berço. Né? Nós nascemos, né, fisicamente falando, de pessoas, inclusive, né? Uma mulher, né? Para ser mais específico, um homem ou uma mulher. E da qual nós recebemos influência e que também, ao nosso turno, influenciamos. Nós recebemos influência da coletividade, da sociedade, mas também influenciamos esta mesma sociedade ao qual vivemos. Alguém pode, sem dúvida, retirar-se da atividade cotidiana com o pretexto de garantir-se contra os erros do mundo, mas enquanto respira no mundo, ainda que não o deseje, prossegue consumindo os recursos dele para viver. Olha que interessante. A gente pode querer se retirar do mundo para evitar os males do mundo. As pessoas que, inclusive, que se isolam, né? Em monastérios, por exemplo, em lugares distantes, os eremitas, tal. Essas pessoas, né? Mas enquanto está no mundo, ele respira os recursos que estão no mundo. A não ser que o cara vá morar mesmo lá num mato bem longe lá, né? E viva uma vida totalmente tosca, totalmente natural, tirando tudo da natureza, não tendo contato com ninguém. Aí vá lá que seja. Mas, por exemplo, a pessoa que vive solitária e gosta de ler. Ora, os livros que ele está lendo foram escritos por outras pessoas. A comida que ele come, que ele compra, né? Hoje não precisa nem um lugar para comprar, pode comprar pela internet e entregar em casa. A comida é produzida por outras pessoas, é entregue na casa dele por outras pessoas. Né? Então, assim, a gente ainda está em contato, ainda que indireto. Né? Qualquer pessoa, continuando dessa forma, ao desencarnar, qualquer pessoa dessa forma deixa, ao desencarnar, a herança que lhe é própria. Então, quando eu desencarnar, eu vou deixar uma herança no mundo. Né? Isso que ele está querendo dizer. Não vai ser só, eu tenho uma casa, quando eu desencarnar vai ficar meu filho, é meu herdeiro mais direto. Mas não é só essa herança que eu deixo no mundo. Quando eu desencarnar, eu vou deixar outras heranças, eu vou deixar alguma marca no mundo.
A pessoa, por mais ilustre e desconhecida que seja, sempre deixa uma marca no mundo, sempre deixa a sua herança. De alguma forma, que pode ser boa ou pode ser ruim, né? Aí continuando. No que se refere às posses materiais, há no mundo testamentos privados, públicos, conjuntivos, nuncupativos. Entretanto, as leis divinas escrituram igualmente aqueles de que as leis humanas não cogitam. Os testamentos naturais que o espírito reencarnado lega aos seus contemporâneos através dos exemplos. Olha só. Né? Então, além das heranças materiais que possamos vir a deixar, né? Que temos o direito de transmitir aos nossos descendentes, né? Como foi respondido por São Luís, ainda que seja só empréstimo, ainda que dependa da vontade de Deus, né? Além dessa herança, deixamos outro tipo de herança, né? Uma herança natural. Né? Isso aí, por isso que o título é Testamento Natural. Né? Porque é o que a gente... A marca que a gente deixa no mundo, como eu falei anteriormente, né? Que nós, espíritos reencarnando, né, lega aos contemporâneos através de exemplos. Palavras também, mas exemplos pesam mais do que palavras. Aliás, continua André Luiz, é preciso recordar que não se sabe, a rigor, de nenhum testamento dos miliardários, não botou nem milionário, miliardários do passado, que ficasse no respeito e na memória do povo, enquanto que determinados gestos de criaturas desconsideradas em seu tempo são religiosamente guardados na lembrança comum. Quer dizer, tem coisas de miliardários do passado que muita gente nem lembra, a maioria nem lembra, mas criaturas desconsideradas socialmente, pobres, e que ficam na lembrança comum, como por exemplo Francisco de Assis, né, que ele fez voto de pobreza, né, e ele deixou uma herança para a gente aí maravilhosa, um exemplo fantástico para a gente, né? Tem alguns que deixam lembrança, por exemplo, o rei Salomão, né, no Velho Testamento, que fez aquelas riquezas todas, também é conhecido até hoje, né? Também é conhecido até hoje, não quer dizer que a gente não lembre, mas não são muitos os exemplos, né, de pessoas que somente deixaram heranças de materiais no mundo serem lembrados, mas quem deixaram esses outros tipos de heranças aqui, né, que André Luiz está se referindo, né, como eu citei o exemplo Francisco de Assis, são mais lembrados do que esses, que só deixam lembranças materiais. Apesar do caráter semilendário que lhes mersam as personalidades, vale anotar que ninguém sabe para onde teria ido os tesouros de Cresso. Onde será que foi esse tesouro? O rei, ao passo que as fábulas de Êxopo, o escravo, são relidas até hoje, com encantamento e interesse, quase 30 séculos depois de ideadas. Então ninguém sabe o que aconteceu com o tesouro de Cresso, né, que era um rei. Mas o pessoal sabe até hoje as fábulas de Êxopo, né, que era um escravo. Inclusive Romeu e Julieta é de William Shakespeare, mas foi inspirado, né, numa fábula de Êxopo, né, de dois enamorados que se comunicavam através de uma parede, inclusive, né? Muito interessante. A Terra, que mudou de dono várias vezes, não é conhecida pelos inventários que lhe assinalam a partilha, e sim pelas searas que produz, né? Então a Terra pode ter tido vários donos, a gente não sabe, a maioria nem sabe quem foram esses donos, todos eles, mas ela é conhecida pelo que ela produziu, o que ela ofereceu de benefício. Ninguém pode esquecer, notadamente, o espírita. Aí já está falando de nós. Está falando de nós. Ninguém pode esquecer, notadamente nós, os espíritas, que, pela morte do corpo, toda criatura deixa a herança do que fez na coletividade em que viveu. Herança que, em algumas circunstâncias, se expressa por amargas obsessões
e débitos constringentes para o futuro. Isso aí é uma herança macabra, né? Em algumas circunstâncias, né? Obsessões, problemas dos mais acerbos, né? Pela lei de causa e efeito, pela lei de semeadura e colheita, né? Então isso também é uma herança que a gente deixa no mundo quando a gente desencarna, do que a gente fez de bom e de ruim, para nós mesmos e para os outros, para o mundo à nossa volta, né? Para onde a gente viveu no mundo, né? Pai, colocado assim, a coisa parece mais dramática do que já é, né? É herança, quer dizer, isso aqui é uma coisa que a gente já sabe por outras linguagens, mas André Luiz faz uma comparação com a herança e deixa a coisa ainda mais dramática do que já é, né? Pelo menos eu achei, né? Viva cada um de tal maneira que os dias povindouros lhe bendigam a passagem. Olha só, vivamos de tal maneira que os nossos dias bendigam a nossa passagem pela vida. Queira ou não queira, cada criatura reencarnada nasceu entre dois corações que se encontraram, por sua vez ligados a certa família, família que é célula da comunidade. Cada um de nós responde mecanicamente pelo que fez a humanidade na pessoa dos outros, né? Esse parágrafo só corrobora com o que eu já disse antes, né? Melhoremos tudo aquilo que possamos melhorar em nós e fora de nós. Olha que interessante, gente. Vamos melhorar em nós, primeiro, mas fora de nós. Façamos o melhor possível para o ambiente fora de nós também se melhore. Dentro das possibilidades, é claro, né? Dentro daquilo que for plausível para cada um, né? Nosso testamento, continua aqui, né? Nosso testamento fica sempre e sempre que o mal lhe orienta os caracteres. Não, gente, peraí. Nosso testamento fica sempre que o mal lhe orienta os caracteres, é imperioso recomeçar o trabalho a fim de corrigi-lo. Então, no nosso testamento, que o mal está orientando os nossos caracteres, a herança que a gente vai deixar, então é melhor nós revermos e recomeçarmos a fim de corrigir enquanto é tempo, né? Enquanto é tempo. Eu lembro até a passagem de Jesus, vai lá e reconcilia-te com o teu adversário enquanto é tempo, né? A reconciliação é uma das coisas, né? Que é uma coisa difícil, a reconciliação, perdão, né? Perdão é um negócio assim que para nós é muito pesado, mas acredito que quando nós depois formos viver as consequências desse perdão, a gente vai ver que, aí eu lembro que do texto da paciência, né? Aí vamos ver que a compensação é muito maior do que a aspereza que foi, a dificuldade que foi perdoar, né? Que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, né? Mas a gente vai caminhando. Ninguém procure só negar a realidade, né? Vamos dizer que a gente não é para só negar imposto, então não vamos só negar a realidade, né? Dizendo que os homens são como as areias das parais, uniformes e impessoais, agitados pelo vento do destino. Ou seja, a gente vive, né? A vida é um acaso, né? Então não procuremos acreditar nisso. Nem nós, né? Que já somos aqui sintonizados com o espiritismo, podemos mais acreditar isso, né? Que a nossa vida é o acaso, né? E aí, no último parágrafo, André Luiz conclui assim: a comunidade existe sempre e a pessoa humana é uma consciência atuante dentro dela. Então a comunidade é um conjunto de várias consciências humanas atuantes e nós somos uma delas, né? Cada um de nós é uma dessas consciências atuantes, né? Até Jesus obedeceu a semelhante dispositivo da vida, né? Mesmo Jesus obedeceu a esse dispositivo da vida, né? Viver em comunidade, né? Espírito identificado com o universo,
né? Espírito puro, né? Identificado com o universo, quando no mundo nasceu na Palestina, e na Palestina teve a pátria, de onde nos legou o Evangelho por testamento divino. Né? Por isso que bota ali o Novo Testamento, tem um Velho Testamento e um Novo Testamento, quer dizer, é a herança espiritual que cada um deixou, né? E Jesus deixou o Evangelho, né? Ele viveu, quando ele esteve no mundo, ele viveu no mundo como todos nós, né? Não foi diferente. Como a Dé Luiza, até Jesus obedeceu a semelhante dispositivo da vida, viveu no mundo, viveu em comunidade com todos, né? E nos deixou e nos legou essa herança, esse testamento, né? Que é o Evangelho, que é o testamento divino. E assim encerramos aqui mais um texto, né? Do nossa opinião espírita, né? Vocês aí também leiam o trecho do Evangelho, leiam também esse texto, também façam a sua leitura, também façam as suas próprias considerações. Não fiquem só com as minhas palavras, não, que são feitas de muito boa vontade, mas vocês também têm que ter, né, as suas opiniões espíritas, né, que espero que sejam corroboradas também aqui, como a André Luiz Emmanuel faz, pelo Espiritismo, pela codificação, né, pela doutrina dos Espíritos. De preferência, né? Mas aí vai do livre-arbítrio de cada um, né? Então aí, obrigado, gente, por mais um momento. Quem gostou, curte, compartilha. Quem está chegando agora, se inscreve no canal. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.